starting now, or are you starting, Marcia? I will start. Uh-huh. Eu começo. Então, pessoal, boa noite a todos e todas aqui presentes. Nós vamos, então, continuar o nosso simpósio, hoje com o encerramento do mesmo, com esse duplo presente, né? A comemoração do Dia dos Psicólogos, que hoje completa 60 anos da regulamentação da nossa profissão, e de receber a minha amiga, a querida Carol Walter Gustafson. É um prazer realmente muito emocionante estar com ela aqui. Nós já nos conhecemos de outros carnavais, ela já veio aqui do Brasil, ela já veio na minha casa, nós já fomos na casa dela, eu e Magali. Enfim, nós temos, além do interesse profissional, nós temos uma boa aproximação pessoal. Então, eu tenho um grande prazer de convidá-la e de apresentar aqui para que ela possa trazer o olhar que ela tem da abordagem centrada na pessoa na atualidade. A Carol Walter Gustafson tem doutorado em educação no Departamento de Estudos Humanísticos e Comportamentais da Universidade de Boston. Como estudante de graduação, conheceu Carl Rogers, facilitou grupos e deu muitas palestras nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil e no Japão. Está empenhada em aprender em grandes grupos, explorando temas de gênero, poder pessoal, poder comunitário e comunicação intercultural. Foi professora adjunta de cursos de filosofia, psicologia e aconselhamento por 25 anos, na Escola de Graduação em Educação da Universidade de Lesley, e foi professora visitante na Universidade Ibero-Americana, no México, e ela mantém a sua clínica de psicoterapia centrada no cliente em Boston. Então, essa é a parte mais formal da apresentação da Carol, e vocês vão ter oportunidade também de estar com ela hoje e talvez em outras oportunidades, compartilhando e trazendo as suas reflexões mais atuais, né? E a gente ela gostaria de uma coisa bastante dialogal, né? Portanto, podemos não interromper, mas fazer perguntas, né? Vou pedir novamente, eu acho que eu falei devagar, não falei, Lucas? Que a gente possa falar um pouco mais em câmera lenta para que a tradução possa chegar a Carol de uma maneira exata. Thank you very much for being here, Carol. I can start. Marcia, thank you very much for this lovely Muito obrigado, Márcia, pela essa introdução. It's a long time ago that we met, and Faz muito tempo que nós nos conhecemos. Qualquer um que já foi em alguma conferência, algum encontro nosso. Às vezes as melhores coisas acontecem no almoço ou quando você está indo embora de uma sessão. Eu ainda lembro da primeira vez que eu e Márcia nos encontramos nas mesas do piquenique, na parte do gramado, da Universidade de San Diego. E foi um começo muito importante para a nossa amizade. E é ótimo ser uma colega aqui com ela. Muito obrigado. Foi em 87. Nossa, só alguns dias atrás. Então, para André e o Lucas, a Natália, todo mundo, esse time todo, talvez eu precise de um pouco de ajuda. Então, obrigado pela ajuda, pela paciência. E eu quero pedir outra coisa. Eu posso me empolgar um pouco e falar um pouco rápido. Então, por favor, se precisarem, vocês podem me pedir para ir um pouco mais devagar, ou se algo não ficou claro, ou se vocês pensarem, meu Deus, o que ela está falando, é bom você colocar um sinal
Desculpa te interromper. Okay. I didn't mention Eu não mencionei. presented our translator. Eu não apresentei nosso intérprete. And now, Vou apresentar ele agora. Lucas Arcuri. Lucas Arcuri foi meu estudante na universidade, brilhante, foi estagiário. Ele fez o nosso curso de formação e ele agora se dedica a ser pai e também é bombeiro. Ele faz parte do corpo de bombeiro e agora se dedica a cuidar da bebezinha. E ele é fluente em espanhol e inglês, então ele não é um tradutor oficial, mas ele é um excelente tradutor, como vocês vão ver. Obrigado. Very nice. And I've had the luck of having Lucas Eu translate. tenho a sorte de ter o Lucas traduzir antes e eu sempre aprecio o que você fala. Falar com o tom certo, o sentido certo e as palavras corretas. É um trabalho difícil. Então, obrigado por me convidar. É culturalmente agradável ver como no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, o afeto e a excitação ao redor de celebrar a psicologia e o psicólogo ter um dia, uma semana, fazer esse simpósio é muito legal. Eu fico muito tocada de fazer parte disso, então obrigado. Márcia sempre pede as coisas fáceis. Uma pergunta fácil de tópico hoje é: o que a ACP pode oferecer para a sociedade de hoje? Nossa, então, quantos livros a gente pode fazer, né? Mas tentarei ser um pouco mais estreita e clara sobre as coisas que eu acho que talvez sejam passadas despercebidas. Carl Rogers é conhecido pelo trabalho científico que ele fez no início, com as condições necessárias suficientes. Ela pode estar vendo devagar o suficiente. Isso é sabido. O trabalho do grupo dele. Muitos sabem também, provavelmente nesse grupo, provavelmente, se vocês fazem parte desse grupo, que ele passou uma boa quantidade de décadas na comunicação intercultural e também o poder do grupo grande, né, dos grandes grupos, de ajudar a facilitar as habilidades, não só as habilidades, mas a forma de ser com outras pessoas, de forma que um diálogo genuíno possa acontecer e um entendimento genuíno pode ser realizado. A maior parte de nós teve uma experiência com comunicação, sofre de grande forma, e às vezes gostaríamos fazer que as pessoas que não entendem ou não escutam, a gente às vezes quer fazer essa pessoa sofrer, mas não é o que a gente está falando agora. Era para ser um pouco engraçado. Talvez eu faça isso mais de uma vez. Uma coisa que talvez passa de percebido às vezes na CP, do que a CP traz para o mundo e na sociedade, é o que realmente é original dentro dessa psicologia sobre a CP. Muitos autores passaram tempo articulando alguma dessas coisas. Combinação especial de qualidades e condições que, como terapeuta ou professor ou organizador de mudança, você pode sempre tentar facilitar um clima onde as coisas melhoram e acontecem. E a gente sabe que o mundo que eu vejo, que somos bombardeados por notícias 24 horas por dia, temos muito sofrimento, muita dor, muita desconexão, temos muita guerra, violência, e temos um fluxo bem forte sobre falar dessas coisas sociais e políticas,
mas não é muito articulado realmente. Isso a gente tem que procurar muito. Leonard, por exemplo, que trabalhou com o Carl logo no começo, articulou um pouco disso nos livros dele, sobre a atenção ao que estava acontecendo ao redor de decisões políticas e o que era realmente democrático e o que não era democrático. E alguns de seus trabalhos estavam acontecendo ao redor da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e os julgamentos de Nuremberg. Essas coisas pesaram muito no mundo e pesaram muito no Carl. E ele quis ter certeza de que tinha aprendido a lição de o que é necessário para comunicar para fora, para se colocar, e não só obedecer às autoridades. E às vezes as pessoas que cometeram diversas atrocidades foram só essas pessoas que seguiram, né? Foram seguidores somente. Então, quando que é importante não seguir, quando é importante não se colocar, e quando que é importante não se colocar para... Yes. All right. So what point? Oh, there are other groups, Então, tem outros grupos dentro da CP. Existe um consenso sobre a importância da educação, sobre a importância de falar, de se colocar. Eu ia falar um desses grupos aqui nos Estados Unidos, que é o Encarando a História em Nós Mesmos, que é um programa educacional que foca no Holocausto, mas também é baseado nos valores da CP. Então, os estudantes, não importa em qual ano da graduação eles estão, eles fazem isso acessível às aulas dos estudantes. Minha filha estava numa dessas aulas, no ensino médio, de fato, num ensino médio bem bom. Eles tinham uma sessão inteira sobre o que se constitui ser um pedestre. Um pedestre no sentido de a pessoa que está ali parado vendo o que está acontecendo, né? Um bystander em inglês, que é um observador, por assim dizer. E eles diferenciaram entre ser esse observador e ser um upstander, alguém que se coloca, alguém que se levanta, interrompendo esses padrões negativos, sejam racistas, sexistas, homofóbicos, ou qualquer coisa que que tiram o valor da existência humana ou dignidade humana. E se chegamos a ler tudo que Carl Rogers escreveu, e também outros humanistas e existencialistas, toda essa família de abordagens que se colocam pela dignidade humana, são todos em uníssono em falar que a pessoa sempre importa, não importa qual que é a capacidade dela ou como ela é. Qualquer humano tem um valor e é digno de consideração. Isso nos inclui. Não é algo centrado na pessoa de Rogers se você se importa só com os outros, não assim mesmo. Muitas pessoas em profissões de ajuda, muitas vezes não procuram ajuda própria, né? Eles estão tão preocupados em ajudar os outros que esquecem de si mesmos, não param para se descansar, esse tipo de coisa. É um grande desafio que o Rogers coloca para nós, que é como cuidar de si mesmo também. Então, talvez hoje vocês consigam sair sabendo um pouco dessas formas. Talvez seja um interesse básico aqui. Uma coisa que Carl escreveu que eu achei muito simples e claro
Se você pode botar o slide sobre a democracia, por favor. É uma citação de Rogers sobre o poder pessoal, no livro sobre o poder pessoal, 77. Ele fala, eu acho que os ideais da democracia ainda são bastante revolucionários. Para mim, a abordagem centrada na pessoa é o incorporamento desses ideais, não é o pensamento desses ideais, é o incorporamento desses ideais na imediatude das relações humanas, nos arredores da relação humana. Não pode ser reduzida a estratégia ou técnica. É uma atitude incorporando respeito pela integridade e valor das pessoas. É uma forma de ver e se relacionar com o mundo e os outros. Tá no livro sobre o poder pessoal. Pode descer o slide, ou pode deixar aí, não tem problema se você quer deixar o slide aí. Então, para fazer democracia nas nossas relações e nossa sociedade, Carlos achou que era uma forma bem forte de comunicar os valores. Porém, esse pensamento sempre, para sempre desde o começo dos tempos, foi contra a realidade da guerra, das discordâncias, dos conflitos, tudo que separam as pessoas de si mesmos, um dos outros, novamente. Ganância, poder, todas essas coisas que vocês bem conhecem. E eu vou dizer que uma das coisas que foi negligenciada da teoria de Roger, que eu acho que é muito importante, e acho que na maioria das vezes, a ideia dele de emoldurar o trabalho, de estruturar o trabalho de sua vida no construto do organismo. Ele fala que é o primeiro, ele fala que o organismo, se você fala sobre o trabalho maior dele de 69, na psicologia da ciência, o volume 3, Sigmund Koch, é um título longo que ele coloca aí lá, ele coloca algumas proposições, as proposições que ele faz. E uma das proposições, ela acaba sendo passada despercebida algumas vezes, mas ele diz que o organismo, e ele usa isso intercambiavelmente, organismo e pessoa. O organismo funciona como um todo. Nós operamos como um todo. Agora, essa frase, total, curar, saúde, tudo é muito usado, né? A gente fala sobre o wholeness, né? o todo, né? A criança como toda, a pessoa toda, o mundo todo. Porém, há uma grande lacuna entre a ideia do organismo completo e a forma que realmente trabalhamos, a forma que realmente operamos e pensamos. Principalmente aqui no Ocidente, as filosofias e nas tradições cristão-judaicas são essas hierarquias. Existe muita hierarquia e não igualdade, né? Podemos pensar que começa na Idade Média, mas na verdade começa lá atrás, né? Começa nos tempos, mas sempre é quem está no controle, quem está dominante. E quando chegamos na filosofia, na cristandade, né, o Papa era o chefe da igreja, e sempre deixou claro que havia alguém que estava mais perto de Deus, e essa pessoa era o Papa. E depois colocaram que o Papa era infalível, então o que o Papa dissesse seria a verdade de Deus.
E falamos de um mundo que naquela época quem conseguia ler eram os padres, que tinham ido a seminários e aprenderam a ler e escrever em várias línguas. E eles que eram autorizados a falar a palavra de Deus para os outros e falar como que Deus queria que eles fizessem. Isso era a ordem das coisas. Se você fosse ser um padre ou um estudioso, você tinha que entender essa linhagem de pensamento. Que esse pensamento vinha dos escritores originais, depois tinha sido interpretado por alguém. Can we take out this slide? Yeah, can we put down the slide? Put down, yes. Eliminate right now, yeah, yeah. Pode Natalia, can you- pode colocar para baixo os slides. Pode tirar os slides. Por I enquanto. don't have to, there, thank you. Okay, so in any case, you can see how the lineage of scholasticism, how Então a gente pode ver essa linhagem dos estudiosos e não era um segredo que quem tinha o conhecimento eram os padres e os padres eram homens e não podiam ser mulheres, porque não podiam. E era a palavra de Deus, e o Deus era o primeiro, depois vem para o homem, depois vem para a mulher, e depois crianças, depois animais. Isso é algo que foi impresso no nosso neocórtex, que está em nossa filosofia, nossa história. Como nós escapamos disso? Lucas teve uma menininha bebê agora. Eu tenho certeza que então, quando o doutor perguntou como foi, falando, foi ótimo, temos uma menina. Eles não falam, temos um humano. Nós depois falamos, que tipo de humano temos? Temos um humano que faz esse tipo de coisa ou aquele tipo de coisa? Então falamos, isso é isso é coisa antiga. A mulher hoje em dia pode fazer tudo. Ela pode ser presidente, pode ir para a Lua, pode fazer qualquer coisa, né? Mas eu acho que eu não preciso aqui nomear todas as formas que isso não é verdade, né? Que nós ainda temos diversas coisas que diferenciam. Temos pobreza, temos perseguição, temos mutilação de gêneros, temos diversas coisas. Eu não preciso falar todas as evidências de como não existe uma igualdade. É papavelmente não verdade que todas as pessoas holisticamente são entendidas em ser iguais. Por isso que a democracia é um pensamento estranho. Como você quer dizer que são iguais se no nosso caso, por exemplo, nos Estados Unidos, só quem pode votar antigamente eram brancos e homens que tinham terra. E a próxima frase depois falava que todos eram iguais. Às vezes, olhando de longe, parece engraçado, mas não é engraçado de uma maneira boa. Mostra realmente a separação entre a nossa teoria e a nossa prática. E Rogers, já li muito de Rogers. E ele sempre, tudo que eu já li, ele tenta desafiar isso em todos os níveis. Ele falou, o cliente está sempre procurando ser inteiro em sua busca em ser mais saudável. Eles vão escolher as coisas que eles conseguem escolher neste momento para dar o próximo passo para a sua vida. Por isso que nós seguimos o cliente, por isso que o cliente é o esperto na sua experiência, por isso que não falamos para o cliente que ele tem que fazer isso ou aquilo, ou que tem que se largar o trabalho, ou que seja mais inteligente, que seja mais estúpido, ou que tem que mudar a aparência. A abordagem centrada na pessoa não funciona assim, né? A gente respeita a capacidade do cliente de articular.
não tudo que eles têm organicamente em algum lugar, mas aquilo que aquele cliente naquele momento consegue simbolizar na sua consciência, simbolizar a consciência. E sempre existe uma lacuna aí, né? Talvez nós viemos de uma casa que tinha muita raiva, divórcio, alcoolismo. Talvez você saiba, eu sou uma pessoa com valor, isso não me afeta mais, eu era criança, agora eu sou adulto. Talvez você ache não, mas a Roger diz, organismicamente, holisticamente, em todas as formas, você precisa ser valorizado e cuidado e atendido e considerado positivamente como um ser que é digno de amor e atenção. Essas coisas não são só disponíveis em palavras, esse tipo de coisa que você organicamente pode sentir. Se alguém fala que você é muito amoroso, se você vê a maneira que ela te olha, vê o tom, você sabe que você pode identificar se algo não está certo, se existe uma disparidade no que ela falou e na intenção dela. E fazemos isso de forma organicamente. Então, de ter isso de certa forma... Desculpa. Desculpa, voltei. Eu tive uma interrupção. Organicamente, nós entendemos. Talvez não simbolizamos muito bem para palavras, mas através do processo de examinarmos a nós mesmos, o trabalho de qualquer forma, o trabalho da cliente, centrado no cliente é uma das razões. O Rogers nunca esquece que nós operamos organicamente. Agora, se você está na educação ou está em coisas de desenvolvimento na psicologia, Piaget fala do esquema que a criança desenvolve lá para frente. Você também pode pegar isso de Vygotsky. Você pode falar isso com outros neurocientistas. Você pode ver isso através do fenomenologia, dos sentidos, as fenomenologia, tudo isso. Mas tudo isso começa de uma certa premissa. E a premissa é que os humanos são organismos. Eles operam como um todo. Então, tudo que você absorve, inclusive a sociedade que você vive, ela é um impacto na sua visão orgânica do mundo em si. Acho que passamos bem desse ponto, né? Acho que deixei claro esse ponto. Então, vamos ao slide que mostra como nós, na prática, não pensamos muito organicamente. Então, muitas vezes eu uso esse exemplo de que numa conferência, eu falei para o professor, como é que você está? A pessoa fala, estou ótimo, eu só estou com uma dor de cabeça muito forte. Então, como assim? O que isso quer dizer? Você está ótimo ou você está com uma dor de cabeça? Sua cabeça diz algo, seu coração diz outra? Seu corpo fala outra? Às vezes é um pouco assim, né? É como se fosse uma guerra. Eu deveria ir, mas eu não quero ir. Se eu for bom, eu vou. Mas eu não quero ir. Mas eu deveria ir. Mas eu tenho um problema entre minha cabeça e meu coração. Bom, você tem um problema organísmico. Você tem um problema um pouco mais abrangente. E fazemos um desserviço quando nós reduzimos todo esse processo organímico, que tem todo mundo dentro dele. Quem vai estar lá? Quem vai estar comandando? Há quantos dias eu estou ajudando os outros e não me ajudando? Todas essas coisas são ignoradas quando você diz, eu acho que eu deveria ir, mas eu não quero ir. Isso são sentimentos e pensamentos. Serão, ou talvez corpo e pensamento, não são isso. Se você entendeu o princípio orgânico, não é só isso. Se entendêssemos, seria muito mais fácil nos comunicar
e agir with more power. com mais poder. Obviously, head and heart is a Obviamente, a cabeça e o coração é um bom exemplo. As pessoas gostam muito de usar o símbolo de Yin e Yang, né? Aquele símbolo com o preto no branco e o branco no preto, tem um círculo com pontos preto e vice-versa, né? E a ideia da complementação no Oriente, nós temos essa ideia de complementação, né? Que você precisa do Yin e do Yang, a luz e as trevas, o bom e o mal, o feminino e o masculino. Mas se você vê todas essas interpretações do Yin e Yang, e você vê todas elas, você veria sempre bom, forte. Você teria uma longa linha de coisas muito positivas, valores que nós chamamos de positivo. E se você olhasse para outra coluna, você veria sombras, com maldade, coisas para trás, coisas que são secundárias. Aí você fala, ah, não, elas são todas iguais, você precisa de luz e trevas, você tem que ter homem e mulher. Mas a forma que nós operamos não é essa. Né? Porque se operássemos com a igualdade, em 1970, se operássemos assim, nos anos 70, os for psychotherapy. And when you finish that list, their point was, and you could look at the studies yourself. Você pode ver esses estudos de Brahmas, que quando perguntaram para os psicólogos qual que eram as coisas que estavam na parte positiva da psicologia, havia na parte positiva os things that we have to. Yep. Então, ela estava falando que em uma coluna nesses estudos foi colocado basicamente todos os pontos vistos como masculinos e no outro lado foi colocado pontos da psique vistos como femininos. A gente ficou nesse lado como se fosse do escuro, né, da parte negra do Yang. Mais ou menos aquela descrição. Okay. Should I loop back to anything? Okay. So I think the most. Então acho que o que é mais notável que Rogers e todo o pessoal do humanismo centrado pela pessoa, da teoria e na prática nos dá, é uma forma de sair dessas caixas. Isso é muito grande. Você não começa com caixas. Você não fala, se você tem essa caixa, é melhor você colocar outra caixa para balancear. Muitos daqui gostam de Jung. Todo mundo tem que ter a sua sombra e seu ânimo. Eu acho que o Rogers passou disso, foi por baixo disso e chegou na ideia de que o organismo com saudável, ele pode apresentar força, ele pode apresentar fraqueza, ele pode apresentar raiva, ele pode apresentar carinho, ele pode apresentar tudo isso. Por que eu tenho que ir para outro lugar para poder vir para esse? Se na teoria dele fala que nós temos isso na origem. Porque nós somos organismos íntegros. Até que nós chegamos a programa de valor que tenta nos separar. Essas condições de valor acontecem de várias maneiras, né? Em famílias, por exemplo, essas condições de valor são se você só é valorizado se você é bom nos esportes, ou se você só é bom se você obedece, faz tudo o que eu quero. Ou seja, essas condições de valor que você só vale você tem valor se você seguir essas coisas que eu acho que você deve seguir. Isso é bem entendido, porém, essas são as condições sociais de valor.
que incluem quem você é como uma pessoa negra ou mexicana ou argentina ou alguém da África do Sul ou alguém da Grã-Bretanha. Existem essas regras que são construtos sociais, são essas condições de valor condições sociais, sociais e condições de valor. São o poder desses construtos. Às vezes são construtos religiosos. São subgrupos que já decidiram que gostamos mais disso e aquelas outras não gostamos, e essas nós promovemos. Gostamos desse valor, então nós promovemos esse valor. Então, os suecos são ótimos em ser pontuais, e outras culturas são ótimas em estar no aqui e agora. Então, existem diversas formas de estar no mundo, e como humanos, nós somos os quem recebe, né? Quem se beneficia de todas essas possibilidades. E toma um tempo para, talvez um bom trabalho de sentado na pessoa para você absorver, incorporar e incorporar todo esse direito de ser todas as coisas. E ser todas as coisas que você é capaz de ser. E não vamos ser capazes de ser tudo. Não é como eu ser uma corredora. Eu fico sem fôlego rapidamente. 2 passeios já fico sem fôlego. Na minha biologia idiosincrática, ou o que seja. E eu nunca vou ser uma corredora. Mas não significa que eu tenho que me ver como menos como uma pessoa menor, porque eu não posso ser uma corredora. Agora você fala isso sobre qualquer habilidade ou qualidade que você diz, eu não consigo fazer aquilo, mas eu posso fazer outra coisa, mas essa eu não consigo. E aí vamos falar sobre competição. Então, começamos a valorizar todos nós. Fazemos uma coisa também. Eu acredito que... Deixa eu ver se eu estou aqui. Interessado aqui essa parte. Tem 3 pontos. Primeiro ponto. O poder da teoria revolucionária de Rogers, em prática, está no poder da premissa de que o organismo, que a integridade do organismo é poderosa, e um construto de fundação que empodera a nossa condição na vida entre as pessoas. Então, eu estou botando realmente esse ponto primeiro para deixar bem claro. E o segundo ponto agora é que o que nós temos não é somente um equilíbrio entre yin e yang. Isso talvez seja bom nos círculos intelectuais, mas isso não acontece naturalmente. Pergunto para as pessoas em relacionamentos abusivos. Veja se eles são iguais entre eles. E quem está sendo abusado e quem não está, né? Culturalmente, quem está no extremo mais que recebe o genocídio, quem está recebendo as bombas, essa ideia de que nós somos, que esses construtos sempre são baseados em condições de valor. Você tem que vir para minha religião, você não tem valor, ou você nem existe, você não merece existir. Eu chamo isso de algo bem específico, que é a visão binária bias, que é tipo, um momentinho. We are binary bias. So the bias that is inherent in the binary before we think about it. Stripped bare of its Então, o que ela está falando é essa binariedade enviesada, já a princípio, ela já sai enviesada primariamente, né? Por ser uma visão já binária. Então, ela já sai enviesada. Okay.
So that's the problem. Not that Esse é we're o problema. Não que nós somos homens ou mulheres, ou coisas, ou isso ou aquilo, ou que temos preconceito que é muito realmente fomentado, e esse tipo de pensamento envenena nosso pensamento e nos dá coisas como racismo, sexismo e todas essas coisas. Então nós temos dentro da nossa família, temos isso nas condições sociais, os construtos enviesados de condição de valor na sociedade, né? Então, esses enviesamentos alimentam o outro, alimentam as diferenças, ou menos ou mais, e ameaça as pessoas que não se veem como binários e podem ser alvos de ataque, justamente porque você é um refugiado, porque você é mulher, ou porque você é trans. Isso transforma-se numa razão legítima para ser atacado. E qual é o oposto disso? Empatia, consideração positiva e incondicional, e congruência, sabendo o seu próprio valor e o valor dos outros, e saber que o valor seu e das outras pessoas são de fato iguais, são de fato, você está em contato, tudo isso são polarmente oposto dessas condições de valor, dessas condições viesadas de pessoais e construtos sociais. Então, existe tudo isso de tradições, linguagem, psicologia, tudo isso. Agora, aqui nos Estados Unidos, existe muito sobre isso dos pronomes, virou algo político, que você não quer usar os pronomes que alguém escolheu para si mesmo, se eles sentem ou não que são o gênero que eles nasceram. E falar, eu vou falar para a escola eles são gêneros, e virou um ponto de conflito. Eu disse um político falar, meus pronomes são vai para o inferno. Existe hostilidade. E vocês podem ver, então, por que a nossa abordagem tem, na verdade, muito para oferecer para a sociedade de hoje. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Então, o que eu tenho que fazer? Então, pensa nisso. O que eu tenho que fazer? Então, profissionalmente, pessoalmente, eu tenho que praticar. Tenho que praticar resistir. Resistir, ser puxada nessa campo magnético, dessa forma de falar sobre isso. Nós temos que falar sobre temos que falar sobre o ego, temos que falar sobre a sombra, temos que falar sobre isso ou aquilo. Toda essa linguagem talvez ajude uma ponta ou outra, mas talvez no final das contas não ajude tanto essa linguagem. Então eu tive que praticar meus próprios hábitos e resistir e questionar meus próprios hábitos de falar sobre essas... Eu tive que resistir à vontade de colocar esses aspectos binários em algo que é intrinsecamente orgânicas e inteiras. Então, deixa eu aclarar um pouco esse ponto aqui. Então, só para deixar mais claro, porque às vezes na tradução ali fica... o que ela quis dizer é que ela tenta resistir, colocar esses aspectos binários, né, de ego, aquilo, aquilo, outro, né, nesses pontos que são intrinsecamente
organísmicos inteiros, né? Integrados. Não existe uma binaridade, não existe id, ego e consciente, existe um todo. Então, quando você coloca esse enviesamento binário no pensamento, você já está se limitando a falar sobre ele. É isso que ela quis dizer. Okay. And a corollary of that is that I have to resist. Então, como compreendo isso, eu tenho que resistir, aceitar. Talvez seja inserido no que eu estava falando, mas é bom falar do ponto isso. Eu não quero primeiro aceitar que eu tenho que explicar de outra forma para a pessoa. Eu quero dizer para mim mesmo e para quem seja que eu estiver, que eu sou ao mesmo tempo forte, raivosa, e sou carinhosa, posso ser vítima e posso ser opressora também. Eu sou tudo isso, porque está tudo dentro do meu organismo. E se eu posso aceitar isso, será que eu posso aceitar essas qualidades, todas as tendências, todas as possibilidades que morar no mundo, viver nesse mundo te dá? Podemos colocar a frase do Jules Seaman, por favor? Ele era coordenador de pesquisa para o Carl Rogers, o Carl Counseling, quando eles estavam fazendo a teoria, né? O grupo original fazendo a teoria. E ele disse que quando chegou a hora de que alguém tinha que fazer mais pesquisa, ele disse, quem vai coordenar isso? E todo mundo olhou para mim e falei, ok, eu então? Por sorte ele pegou isso. E ele falou o seguinte, ele escreveu isso. As pessoas que entendem... Peraí, eu tenho algo aqui em cima da tela. Então, as pessoas que... Deixa eu esperar. For the integrated person, this ability to receive and process the data, and I'm going to note there, all of the data of their immediate experience results in the optimal receipt of information. So if you do not have to defend yourself, good, thank you. Ok. Então, vou fazer. Então, as pessoas que entendem e confiam no organismo, no seu organismo básico, podem escutar os próprios sinais. Eles não precisam de eles não precisam filtrar, parar ou tirar ou distorcer sinais. Agora tirou aqui a frase que eu estava lendo. Volta aí, por favor. Ou distorcer os sinais de forma que caracterize... de forma que caracteriza pessoas mais vulneráveis. Para a pessoa integrada, esta habilidade de receber e processar os dados, e ela usa muitos dados, sendo todos os dados, qualquer tipo de dados, para a experiência imediata resulta no recebimento ótimo dessa informação. Ótimo no sentido de perfeito. Né? Okay. And so why is this important? Então, por que isso é importante? Isso é importante para mim porque há muitas pessoas vulneráveis no mundo. E elas se tornam cada vez mais vulneráveis enquanto são atacadas ou
ou negligenciadas na sua santidade ou na inteireza do seu ser. Esse é o estado que estamos no mundo. O que o Julius fala, ele me falou uma vez, você sabe, o que acontece é que existem muitas formas, diversas formas da disfunção acontecer. A disfunção está em todos os lugares. Todos somos vulneráveis a isso. Então, se nós podemos nos tornar mais aceitar mais, se podemos incorporar esses princípios, se podemos nos tornar o que Roger chamou de mais fully funcional, completamente funcional. Nem Cal, nem Julius, nem ninguém se falou, nem ninguém. É melhor que você aceite a si mesmo. O que ele falou é até o grau que você consiga aceitar a si mesmo. Você será mais capaz de aceitar outros. Ele não falou, você tem que ser completamente funcional. Você está sendo completamente funcional? Você está evoluído centrado na pessoa? Ele nunca falou isso. Ele falou, até a quantidade que você consiga ser mais funcional, a mudança positiva acontece. Essa é a premissa. Até o grau que você consiga. Não um conceito intelectual no seu cérebro somente. Uma nota pessoal sobre isso. Eu tive uma pessoa que estudou Paulo Freire no Testamento. Ele tinha toda uma especialidade nisso. E ele dominava e falava para as pessoas. Ele falava, ele era tão expert e tentava tanto doutrinar as pessoas em Freire que ele acaba fazendo o oposto que o Freire pregava, tentando ensinar Freire. Se você entende algo, você não tenta dar porrada na pessoa até ela entender. Você não faz isso na base da força. Por que isso importa? Isso importa porque temos muita gente no mundo, na sociedade de hoje, que estão trabalhando muito duro para tentar ser líderes e tentando ter certeza de que as pessoas se mantenham vulneráveis. Isso é uma agenda, é um plano de jogo de manter as pessoas vulneráveis. Eu tenho amigos que me digam assim, cara, você assiste notícias demais, você presta atenção demais no mundo. E eu falo, talvez, mas há algum lugar no meu ser organímico, no meu processo orgânico, eu preciso. E no assistir isso e ver essas pessoas nas notícias que falam sobre ditadores, genocídio, homens no poder, e dominância, e guerra, tortura, todas essas coisas. Todas essas pessoas normalmente têm uma série de princípios que eles vivem por. Existe um plano, né, colocado no jogo. E está funcionando esse plano deles. Eu não acho que tem um slide para isso, mas existem duas pessoas que eu baseio muito isso, e eu posso mandar esses dois nomes em inglês. Talvez eu precise que seja traduzido isso. Tim Snyder vem estudando os ditadores e autoritarismos há muito tempo. Escreveu um pequeno livro sobre tirania e lições sobre isso. Ele te fala passo a passo, basicamente, como a tirania acontece, o que tem que acontecer. E você consegue meio que dizer e perceber numa sociedade o que está acontecendo. Por quanto desses passos você já passou. E a notícia ruim é que muitas nossas culturas estão tomando conta disso. Estou falando agora de um ponto de vista muito distinto, que é para mim que é um ponto de vista anti-autoritário e anti-conspiracional, que é pró-humano, pró-dignidade, pró-igualdade, pró-democracia. Internal organismic values. Yes.
Oh, O I have to áudio go tá to fechado, translate? Márcia. O áudio da... I was without sound. Oh, Eu estava sem I som. was mute. That's why you didn't hear me. Por isso você não me escutou. Listen, Carol said, Yes. another Carol, she wrote a message, and I think Outra Carol escreveu outra mensagem, acho que talvez seja interessante você ouvir isso, porque tem a ver com... Você está falando sobre tirania, etc. I'm gonna read in Eu vou ler em português Lucas translated e eu vou traduzir. for you, okay? wonderful. Yeah, I apologize. I can't read the chat. My Okay. apologies. I can read. My elbow is broken, but Meu cotovelo está quebrado, mas eu consigo ler ainda. mais do que nunca, estamos lidando com o mundo dessa forma binária. Como PCA, como abordagem centrada na pessoa, pode nos ajudar Mhm. a responder à intolerância de outra maneira que não seja de Yes. forma também intolerante. Como lidar ou reconhecer a humanidade daqueles com posições políticas tão diversas das nossas, opostas aos nossos valores da abordagem? Easy question. Yes, that's the best question in the world. as Essa far é a as melhor pergunta do mundo, pelo que eu saiba. Right? É o que me mantém acordado de noite. How to live, how to live, Como viver. how to live, how to live as a psychologist, how to live Como psicólogo, as a parent, how to como, live as a como grandparent, how to live mãe, as a avó, citizen, how to live, cidadã, how to live, como viver crazy. sem ficar doido. So this is what's happened for me in the last couple of Isso years. que aconteceu para mim nos últimos anos. I've gotten a little help from these writers. Eu peguei um pouco de ajuda desses escritores, como T. And Snyder. I wanna check and see once I Eu quero put a checar, couple thoughts together here, depois que eu what's colocar alguns Carol's pensamentos point of juntos, view, or, you know, there's something more we need to like se exchange existe algo mais que precisamos at, trocar, né, at this point. ou compartilhar nesse ponto. Actually, if you could put up the next. Podemos colocar o próximo slide? Wait, Não, peraí, ainda let não. me say one thing. Deixa eu falar uma coisa antes. One of the things I've learned from Uma das coisas que eu aprendi de ouvir esses escritores que estudaram, outra pessoa é o Ruth Gethband, que ele escreveu um livro sobre Strongman, de Mussolini até o presente, falando sobre história recente, não uma coisa antiga, né? E ela também coloca algumas lições. E só falando sobre esses dois autores, pessoas que dedicaram anos de estudo acadêmico, estudando no Brasil, a Hungria, a Alemanha, realmente colocaram, eles viram onde estavam esses homens poderosos e o que sabemos, o que podemos fazer, como podemos prevenir ou parar isso. Então eu peguei dois desses elementos e é os que eu quero compartilhar. Coisas que esses autoritários fazem como seu objetivo. Como o Júlio fala, as pessoas mais vulneráveis, as que eles têm medo, aqueles que pensam, meu Deus, estão vindo me pegando a trabalho, vindo me matar, os pretos estão tentando matar os brancos. É assim que aparecem alguns noticiários aqui nos Estados Unidos. Assim. Pode botar o próximo slide? Uma das coisas que os ditadores fazem, ou políticos, mesmo que não sejam completamente ditadores, às vezes são só
às vezes eles estão crescendo querendo ser um ditador. O que eles fazem são coisas bem simples, diretas, práticas. Eles trabalham para colocar medo, tentar gerar medo nas pessoas de qualquer jeito. Eles garantem que a realidade é muito binária. Eles são os bonzinhos e os outros são os maus. Você tem que acreditar nisso, ou você vai ser morto, ou vai para o inferno, ou que seja, qual seja a consequência que eles colocam. Só existe uma maneira de ver a realidade, só existe, e se você não faz isso, você não faz parte. Eu não estou sendo precisa sobre a ideia, mas eu quero só passar um ponto. Tá? Eles vão te isolar, eles não querem que você converse com os outros. Alguém pode entrar em conflito com alguém se eu falar sobre o assunto, alguém pode falar que eu sou um espião, ou coisa do tipo. Então, eles tentam isolar. Ela falou uma ideia doida, que não foi muito fácil de traduzir, mas eu nem traduzi. Elas tentam te isolar e tentam te transformar em cínico, né? Que não importa o que eu faça, não adianta que eu faça só uma pessoa sozinha. Eles tentam garantir que você fique sempre muito julgamentoso, que você sempre fale como aquilo é ruim, aquilo é ruim. Quando o Trump veio para o poder aqui, o bullying subiu muito, a violência subiu muito. Os assassinatos a imigrantes e a indígenas foram atacados. Todas essas métricas, essas estatísticas subiram, especialmente depois que ele fazia um discurso de ódio. Essas coisas aumentavam. Você tem que construir você tem que desconstruir a confiança, tem que quebrar as coisas que juntam as pessoas, né? Os vínculos em comum. Ele tentou falar, olha, quando essas coisas cruéis acontecem, quando as pessoas na fronteira dormem na rua, são nojentas, que acontece com a humanidade, a reação normal da humanidade, dos humanos é assim, meu Deus, que cruel, que ruim. Mas tem um autor falando sobre crueldade é o ponto, não fique chocado. Eles querem fazer o que é cruel. E o que é relacionado a isso é que você tem que normalizar a violência. E fazer tipo, ok, a violência é normal, um pouquinho de violência. Eu vou usar o Trump como exemplo porque eu conheço melhor como exemplo, então é uma técnica pessoal, ou seja, quando ele estava fazendo campanha, ele falava, essas pessoas que fazem protesto, ou aquele pessoal da mídia, com os microfones, eles são inimigos. Se ele chega perto de você, dá umas porradas neles. Essa linguagem de violência casual. Construir a falta de confiança, quebrar os vínculos em comum, normalizar a violência. Essa é a ideia. Como é que você impede isso? Carl Rogers escreveu muito sobre a pessoa do amanhã. E nós precisamos da pessoa do amanhã é agora. O que essas pessoas atuando nos valores sentados nas pessoas, seja você psicólogo, psicoterapeuta, seja qual seja a sua função, você tem uma certa influência em cultivar a segurança, tentando falar que a segurança é normal, que todos somos irmãos e irmãs, e humanos, somos todos humanos, estamos todos compartilhando algo igual. Todo mundo quer estar se sentindo a salvo, seguro.
e construir uma realidade. Alguns acham que a Terra é chata, mas a gente sabe que a Terra não é chata. A gente sabe que a gente consegue aprender as coisas. E agora a gente sabe que a Terra é redonda. Temos até foto dela redonda fora do estação espacial. E a gente está vendo agora essas coisas sobre as vacinações. Eles falam, a gente falava aquilo e agora eles estão mudando o que eles estão falando. É porque sim, mas claro, nós estudamos, agora estudamos mais epidemiologia, agora temos mais dados. Podemos falar quantas pessoas fizeram isso ou aquilo, tiveram os testes clínicos. Então então, em vez de um construto de realidade rígido, você faz um emergente, você utiliza a realidade mesmo para trazer. E dentro das conversas, você pode colocar sempre por colocar a conexão em vez do julgamento, né? Você falando do bar, você falando da academia, construir conexão e comunidade. Em que lado você quer estar? Pode tirar o slide? Qual lado do slide você acha que representa a CP, né, no mundo? É bem claro. Conexão, aceitação, construir a conexão e a comunidade. Podemos tirar o slide, por favor? Oh, there you are. You're back. I want to see faces as much as I can. So obviously, the things that we are really good at, or the things. Então as coisas que nós somos realmente bons são as coisas que nos impede de tentar estrangular ou matar alguém que está numa posição ao contrário do espectro. Ou bater nela, ou tirar ela dali, ou deixá-la envergonhada, ou humilhar ela. Essa vontade de ganhar deles, a gente não precisa, mas tendo talvez até o grau que nós conseguimos lembrar de ser pessoas organísmicas e inteiras, que eles são humanos como nós, até o grau que nós conseguimos incorporar e absorver isso, nós temos uma chance maior de não matá-los, uma chance maior de não atacá-los. Temos uma chance maior de tentar estar em diálogo. Se alguém está com uma arma na minha cabeça, obviamente. É uma situação extrema. E agora, no mundo centrado na pessoa, é bem conhecido pelas pessoas que os ucranianos e a Rússia estão tentando cooperar e sendo colegas e amigos. E agora, você imagina que seja muito difícil para os ucranianos que estão... Imagino que seja difícil para os ucranianos serem generosos para os russos. Por que vocês não param isso? Não imagina você estar sendo atacado. Talvez a sua generosidade não esteja lá agora. Talvez você não tenha essa generosidade agora. Talvez você recupere, talvez não. Mas essas experiências são pessoais. Cada um de nós tem uma certa tolerância ou habilidade. Nem todo mundo consegue trabalhar com violência doméstica. Alguns conseguem. Eu não tenho uma resposta clara sobre o que você falou, mas eu acredito que nós somos muito bons nas coisas que são influências positivas. E se conseguirmos ficar mais ousados ou falar mais alto, seria bom para a humanidade. Se fôssemos menos... o psicanalista sabe mais, a centrada na pessoa não é tão valorizada. Se falar, olha só, nós temos um diamante aqui. Temos coisas aqui que trazem luz. Tem muitas faces que trazem luz ao mundo todo.
Vamos trazer isso à tona. Como eu poderia trazer isso à tona? Não sei. Eu tento da minha forma. Algumas pessoas têm talentos diferentes. Talvez alguém possa fazer um vídeo. Talvez alguém possa fazer algo brilhante na arte, em poesia, tecnologia. Talvez alguns de nós possam ser somente vizinhos melhores. Não existe uma resposta para isso. Eu tenho bastante consciência disso. Eu falei bastante. Será que eu cheguei perto da sua pergunta que você fez, Carol? Talvez não. Bom, não é uma pergunta, é um fato que você falou, né? Mas você consegue responder, Carol? Se eu te respondi? Carol, certo? Oi, não, desculpa, eu tava no mudo. Lucas, pode repetir para mim? Ela está perguntando se ela conseguiu. Ela falou muito, mas ela está perguntando se ela conseguiu te responder ou comentar sobre o suficiente. Acho que sim, acho que é a resposta possível, né? Enfim, eu acho que talvez a gente esteja diante dessas grandes contradições, né? E do paradoxo da humanidade, né? Enfim, então eu acho que são desafios, são dilemas éticos, talvez, né? E que não tem muita resposta. Mas eu acho que são questões que me ocupam muito, assim, nesse momento e que eu gosto de estar sempre trazendo elas à tona para pensar um pouco mais, né? Porque senão é muito fácil, eu vejo isso em mim, é muito fácil defender, confrontar uma postura fundamentalista com outra resposta também fundamentalista, né? Então, acho que é uma questão que me ocupa bastante. Então, sempre que eu posso, trago ela para pensar junto. Yeah. I think I agree. Eu concordo. Eu também fico muito ocupada pensando sobre isso, assim como você. Eu tenho um pouco de humor, às vezes, tenho senso de humor, e eu tento usar bastante com os colegas e amigos que não está aqui no momento, mas eu tenho um senso de humor de guilhotina, um senso de humor bem negro, como uma piada. É uma piada, tá, gente? Eu tenho um jarro e nele está escrito, e nesse jarro está escrito as cinzas de clientes muito difíceis. Essa piada mesmo, que ela tem um jarrinho que são as cinzas dos clientes muito difíceis, como se ela tivesse matado os clientes e botado numas cinzas, as cinzas ali para ela. Não que eu queira matar e cremar outro ser humano, mas dentro de mim existe essa raiva e frustração com Trump e outras pessoas, com o qual eu tenho dificuldade de. Então, esse tipo de piada me deixa arejar um pouco. Eu nunca tive um cliente difícil, na verdade, então você entende o impulso. A gente precisa, às vezes, se relaxar um pouco, a gente tem que soltar um pouco dessa pressão. Olha o que eles fizeram, meu Deus. Você viu o que eles falaram? Se a gente ficar todo o tempo assim, tenso com tudo, a gente tem que sempre soltar um pouco disso. Você tem que falar, ok, vou dormir. Ou vou lá beber um pouco no bar. E aí amanhã eu volto para o trabalho. É o melhor que eu posso fazer no momento. Eu acho que o último slide, se podemos falar um pouco mais. Vamos para o próximo slide. É mais ou menos um resumo. Ele abre um pouco do diálogo. O próximo slide, por favor. Próximo.
So what we're talking about here Então, o que falamos aqui when the fear and the é isolation, quando when the o medo, a isolação, o trauma, brutality, a brutalidade, it's an organismic stop. It stops us. We get stopped. Our fear, our thinking, our panic. We have an organismic stop to that. nós fazemos uma parada orgânica e nos afeta. Isolation of the pandemic has affected all of us more than we can sometimes actually just O isolamento da pandemia nos parou até mais do que nós conseguimos. slow to this and Eu penso, por que eu estou devagar nisso? I was more affected than I thought. Eu estava mais afetado do que eu pensava. There is this big push to organismic Existe esse empurrar para parar and the world. o organismo, Stop. para parar, separar o organismo. Also, Existe essa força para tentar fazer parar. Existe também o fluxo orgânico. the organismic flow. Como que eu alimento esse flow orgânico? Como é que eu alimento para mim mesmo? Como que eu alimento para a massa, para os amigos, para os colegas? Cities, Como nós faço isso para as cidades, para os grupos, as organizações, on the internet. na internet? How do I keep my organismic flow? Como eu mantenho meu fluxo orgânico? How can I keep myself from Como eu sliding consigo into that manter? highest binary? Como é que eu consigo não escorregar para esse pensamento binário enviesado? Como eu consigo ativar, incorporar e lembrar? Às vezes é lembrar minha relação, minha rede relacional, minha relação orgânica com o mundo. Nós somos bons nisso, na abordagem centrada na pessoa. E a última linha saiu, eu não fui rápido o suficiente para ler. Alguém viu a última linha que estava escrita? Basicamente é o que nós somos bons aí. O que nós somos mais dedicados a promover, no nós ou no outro, são as coisas que melhoram a vida e que desafiam a morte. Então, o que o que a CP pode oferecer à sociedade hoje? Acho que a resposta é muito, mas é um trabalho duro. Conosco e para uns aos outros também. E, no final das contas, a vida merece viver. E se eu posso ajudar, se eu posso conseguir isso, como psicólogos, pais, cidadãos, é uma ideia revolucionária, que todo mundo tem valor. E nós entendemos isso. Então, sabendo nossas capacidades de fazer isso. Então, talvez vamos abrir agora para... Isso é tudo que eu tinha para apresentar hoje. Agora o diálogo, por favor. A conversa pode começar. Talvez aumentar, com as pessoas participando. O flow pode ser mais fluxo. O flow pode ficar mais fluxo. Ana Paula Carnaíba colocou uma mensagem no chat que poderia agora falar com a Quero em português e o Lucas traduz. Você está aí, Ana Paula Carnaíba? Oi, aqui. What's it Marcia say? Lucas, você traduziu? Eu coloquei em inglês, está no chat para ela. Mas eu posso falar aqui. Fala, por favor. Sim, você pode falar. Carol, can you hear me well? Yes. Okay. Hi, Ana Paula. Hi. I was listening and it said at one point that the people Você disse no momento que as pessoas have those politics and ethics que têm essas políticas e
né? Que eles são um tipo humanos como nós. Yes, there's a Eu vi uma ironia nisso. And I was thinking, so it was Eu pensei se isso foi se isso foi uma ironia ou foi assim. it was. Eu achei que foi ironia. I heard you saying, I think to maintain a bit of lucidity, we Acho que para manter um pouco da lucidez, humor and nós precisamos de um pouco de humor, play the donkey sometimes, yes. but se fazer de bobo. I was thinking about because that it's really hard to É bem difícil se colocar. we go to the bars here, Às vezes vamos no bar aqui, caipirinha, bebemos a caipirinha and Yes. stay with some people that like us because com pessoas que gostam de nós, it's hard right now. porque é realmente difícil. And elections in Brazil, Nesse ponto agora vai começar as eleições no Brasil, it's being really hard. So está sendo bem it's difícil. good to maintain this E eu acho, kind of humor eu acho que é bom manter esse tipo de humor. that Yeah. Yeah. You know, different things help different people, but I think Coisas diferentes ajudam pessoas give up diferentes. if I couldn't just be crazy. Mas se eu não pudesse ser meio doido, às vezes eu acho que eu desistiria das coisas. It does remind me though, Isso me faz lembrar going to the bar. I mean, ir para o bar, por exemplo, going out for lunch or say ou just sair para comer alguma coisa ou tomar um café. not privileging alcohol over other Não privilegiando álcool sobre outras bebidas, mas se vamos com outra pessoa, eu penso no Carl Rogers e no Paulo Freire. Ambos, eles eram iguais nesse pensamento sobre isso. A história que eu ouvi de Paulo Freire, no final de semana, e depois eu tive um evento com ele, lá, quando eu era mais novo, eu tive essa chance com muita sorte. Ele me contou uma história de quando ele saiu do exílio. As pessoas conhecem Paulo Freire? Quando ele saiu do exílio, o governo ofereceu para ele para ser o subintendente das escolas do distrito de São Paulo. Ele disse que os amigos dele falaram: Paulo, você é doido? É uma armadilha. Você está sendo idiota. Por que você pegaria essa posição? É só para inglês ver. Nunca vão deixar você fazer nada de importante. Por que você foi tão burro, tão bobo de aceitar? E ele falou: bom, talvez seja verdade. Talvez eu saiba que é verdade. Mas talvez também nessa posição eu possa fazer algo, fazer algumas coisas que possam levar a outras coisas a acontecerem. Talvez eu possa começar algumas coisas que talvez levem a outras coisas a acontecerem. E ele disse que quando eu estava ensinando, ele falou que as coisas eram, situações eram terríveis, que ele falava: Paula, vamos tomar um café, vamos almoçar. Começava a falar de quão ruim a administração estava. Então eu falava algo como: Ana Paula, é por isso que você virou professora? Para fazer o que você fez agora? Não, eu não quero isso. Então o que podemos fazer? Então começamos a falar o que era possível de fazer. Então pouco a pouco começamos a ter essa conversa. Eu conversei isso. E aí a Vera escutou e falou: eu ouvi vocês falando disso. Então pouco a pouco aquele grupo de almoço foi ficando maior. E eu penso muitas vezes nessa conversa que eu tive com o Paulo, que ele contou. E ele falou que a bobeira em ter esperança. Você é um tolo em ter esperança. Isso se imprimiu em mim, no meu ser orgânico. Não é só sentimental, não só meu cérebro, é um impacto orgânico, como as coisas fazem. Ele falou: eu tenho que ser esperançoso. Isso é o porquê. A esperança é uma necessidade ontológica. Ele falou: o que eu quero dizer eu não estou morto agora. Eu tô parafraseando ele, tá?
É o parafraseado muito pessoal da queda do que ele falou muitos anos atrás. Ele falou: eu ainda estou aqui, eu estou vivo ainda. Eu estou vivo nesse momento. No próximo minuto, no próximo momento, ainda não chegou. Isso é verdade. Talvez eu possa influenciar esse próximo momento. Então, eu tenho que ser esperançoso. É uma necessidade ontológica. Nós temos a raiz orgânica, a raiz de força da vida, a raiz de vida e morte. A palavra poder no latim, a tradução, é de ser capaz. Essa é a tradução do latim de poder, é ser capaz. E o ditador, ou aquele que tenta nos oprimir, e espera que nós não nos lembremos que nós somos capazes. Nós somos capazes. Nós estamos aqui, nós existimos. E o próximo momento ainda não aconteceu. E isso me toca sempre que eu não penso nessa frase. Oi, Flávia. Que bom te ver. Nós estamos nos correspondendo, então é bom te ver. Joan wants to probably wants to ask you something because it is written here in the João quer chat. perguntar uma coisa que está escrito no chat, então ele provavelmente vai querer te perguntar também. João. Está aqui? João, que perguntou no chat, está aí presente? João está aqui, gente? Eu vou traduzir a pergunta para ela aqui, e aí ela responde, tá? Então. Denise Raiz. João Maria, tá sim. João Maria, pode ler a pergunta? Você está aqui? Então, você pode ler a sua mensagem ou quer que eu leia? Ou não quer que leia? Bom. Carol quer compartilhar a frase do Paulo Freire que você tanto gosta? Carol 7. Gente, ó, pede para a Márcia esperar um pouquinho que eu vou traduzir. Estamos ouvindo. Fala para ela que estamos ouvindo e para ela esperar um pouquinho. Porque ninguém responde. Eu achei que eu caí. Estou me sentindo invisível. Oi, Márcia. O João falou que pode ler e o Lucas falou que vai traduzir para a Carol para poder dar ok. da fala bom, do... é porque eu não estava vendo e aí achei que até caiu. O João Maria disse essa... Não, isso aqui é a Flávia, calma lá. André, pode ler, eu estou aqui com dificuldade com o meu dedo, André. No chat. Eu não estou conseguindo. So two questions. One is, who said this? Okay. And the second thing is that when people talk about education in Brazil, they say, oh, what can we do in the future? And they don't say, what can we do today? Oh, so you like the United States? Yeah. It's always going to be terrific.
as soon as we do these things that don't work. More of them and faster and okay. Well, Para as pessoas que estiverem vendo a gravação, que não vão ter acesso ao chat, o João estava informando: parabéns, obrigado, um privilégio singular e especial tê-la ao nosso lado nessa noite. Seria possível você falar um pouco sobre o que, na sua visão, a CP pode contribuir com a educação? Na educação, somos eternamente o país do futuro sem presente. Por meio da CP, quais caminhos você aponta? Lucas, está conseguindo traduzir? oh, I didn't hear what Andre said. Oh, okay. He was, I see. Okay. Oh, well, that's another question that we could spend 2 years Então, on. essa é outra pergunta que talvez a gente possa passar 2 anos falando sobre. I think it's a fundamental. I sometimes think it's the most important thing to do. Às vezes, acho que é a coisa mais importante de se fazer The parenting, parents, and afetar teachers os pais e os professores to have some more perspective para ter um pouco mais de on perspectiva the vulnerability and sobre a vulnerabilidade, the facts of being e os fatos de an infant. nascer uma criança. The damage starts right away. Os danos começam logo de cara. I'm almost speechless because Eu quase fico sem palavras, porque eu conversei sobre educação muito. Are we talking about? Give me a little more. Give me a little closer help for. Você pode, por favor, me ajudar a estreitar um pouco, que ficou muito abrangente sobre educação. Para mim é muito abrangente, eu não consigo nem falar. Se puder condensar em um ponto específico sobre educação para eu conseguir comentar sobre. Ela pediu para João. Nós acreditamos que talvez o João não esteja com o microfone funcionando, porque mesmo antes ele colocou no chat que poderiam ler por ele. Então, uma pena que eu não possa apresentar um pouquinho mais e nos presentear também com as ideias dele nesse nosso diálogo. So that isn't possible right now. Is that right? Yeah. Okay. Yeah. Well, someone else want to suggest a place? I mean, I'll just go off. But I want to be responsive if I can. So, children, early childhood, middle schools. Talvez crianças novas, ensino médio, mais velhos, ensino fundamental. Que tipo de educação a gente quer falar? Em geral? Eu não sei se posso falar um pouquinho, mas talvez o Lucas possa perguntar para ela. Eu entendi que ele está querendo falar de uma forma geral, que nós somos o país do futuro na educação, com tantas crianças jovens aí, e continuamos sem educação no presente. Eu não sei se ela está falando de políticas públicas, se ela está falando nesse sentido, de como a ACP pode nos ajudar, os caminhos que ela aponta nesse sentido. Oh boy. Yeah, everything. To me, I had a lot of political. Eu tive eu trabalhei em muitas coisas políticas, contra apartheid, fome, pobreza. Depois que eu decidi onde eu colocaria meu foco,
aonde seria o meu foco natural, minha habilidade natural. Eu decidi ensinar professores. E quando eu ensinei os professores, eu ensinava nos Estados Unidos para muitas mulheres, não só mulheres, mas mulheres que não eram esperadas que conseguissem algo em ciência, ou medicina, ou no direito. Nos Estados Unidos, os professores não precisam ter tantas habilidades, ou não precisam ter notas muito altas nas provas. Em outras culturas isso não é verdade. Tem um colega da Áustria que fala que na Áustria ela falou que os estudantes que têm as notas mais altas de todos os estudantes da Áustria são eles que escolhem entre três caminhos. Um é medicina, um é o outro direito e o outro é educação. Então, é um pensamento que me deixou marcada, porque nos Estados Unidos, você, para ser educador, não precisa ter tanto conhecimento. É uma boa profissão para, entre aspas, para mulheres. Você pode ter férias durante o verão. Não é visto como algo muito profissão. No kindergarten, quando você entra logo depois de vida da casa, é visto como se você fosse uma babá, na verdade. Depois de todos esses estudos de neurociência e esses desenvolvimentos preciosos na infância primária, de 0 a 3 anos, é quando a arquitetura neural se desenvolve muito, todas as capacidades, diversas capacidades se desenvolvem, físico e tudo. Você está criando um novo ser humano que está começando com toda essa biologia que ela está trazendo. E é um ponto crítico. O que eu acho que é muito importante, de um ponto que a gente precisa chegar, é que isso aconteça logo de começo. Então, quanto mais as pessoas começam a entender que o ensino inicial e conseguir entender todos os problemas cognitivos ou visuais ou que não conseguem, pessoas que não conseguem se comunicar muito bem. Se as pessoas têm conhecimento suficiente para lidar com isso logo do começo, a gente pode fazer um movimento, a gente pode fazer uma mudança muito forte logo de cara, né? Que a gente quanto antes você consegue intervir nessas questões, melhora o resultado. Yes. Ela estava indo muito rápido. Eu tive que parar ela. How far back do I have to go? Okay. So here's another piece of good news in a way. Tem outra boa notícia, que a literatura científica desses déficits, ou síndromes, ou condições, todos dizem a mesma coisa. Quanto mais logo, com antes você intervém, melhor. E como você intervém? Adivinha? Organismicamente. Você intervém trazendo o time junto, unindo o time. Você não consegue o melhor resultado pegando a criança e falando, vai agora lá para o neurologista e você vai ficar bem. Agora você vai para o fisioterapeuta. Agora você vai para o psicólogo. E agora você vai para o seu cirurgião. Na verdade, é o time que nós conseguimos juntar para olhar para a criança em todas as situações. Qual é a situação de vida dela? Qual é a situação de nutrição dela? Qual é a situação de moradia?
Qual é o ambiente social? Qual é o ambiente, o que acontece com drogas e álcool, esse tipo de coisa? Quem é que está com essas crianças? Quem toma conta delas? Quanto mais antes você descobre a realidade organísmica desse ser humano que cresce, mais influência você consegue ter. Eu pulei para aí, vou dar um passo para trás, olhando para mim mesmo, tentando responder isso. Eu saí do começo até o final, mas uma criança, ou muitas crianças, se elas não são alimentadas bem, se não têm uma boa nutrição, adivinha, elas vão ter outros problemas. Vão ter déficits, vão ter problemas sociais. E no passado, nós segmentamos cabeça, cardiologia, nós separamos cada especialidade. E no final das contas, pode estar certo de novo ao integrar essa abordagem organísmica. E é o que é mais beneficioso ao desenvolvimento da criança, até a adultez. Agora, nada disso existe muito bem, infelizmente. Ainda tem uma pobreza muito alta em maioria dos lugares. Está sendo muito ruim. Que as crianças não estão sendo bem nutridas. Então, você pode ser um neurologista centrado na pessoa, ou um nutrólogo centrado na pessoa, e fazer trabalho que olhe para o organismo inteiro e é capaz de comunicar isso aos pais, à família, à escola, ao hospital, ao pediatras. Você pode ser um advogado, né? Você pode ser alguém que advoga por isso, ou você pode ser alguém que se junta a um grupo para lidar com isso, né? Existe agora assim um trabalho de grupo de diversas especialidades tentando lidar com esses problemas. E esse é um movimento que está acontecendo mais nos Estados Unidos. E quanto mais nós conseguimos fazer isso, melhor. Uma das coisas que estudamos nos Estados Unidos é que as pessoas que ficam grávidas muito novas e não teve pais muito presentes ou pouco presentes ou não tiveram, o que é uma coisa muito poderosa que você pode fazer. Ironicamente, esse programa foi feito por uma agência governamental que lida com o dinheiro que vai para a educação. E eles descobriram que economizou dinheiro e também depois no cuidado da criança, se você pega as vós para ajudar as mulheres jovens que estão grávidas e assustadas, fazendo de certa forma uma readoção, né? Uma nutrição para essas mães novas que não tinham família direito, com essas vós postiças. E elas acabaram tendo bebês mais saudáveis, tendo menos abuso infantil, menos violência, menos visitas para a sala de emergência, menos problemas cognitivos. E, claro, que adotamos essa política, mas foi provada uma vez e outra que quando fazemos isso, até certo ponto que podemos fazer isso holisticamente para a criança, ou para o adolescente, ou para o jovem, em qualquer momento no ciclo da vida da criança, da infância até a adultez. Quanto mais podemos fazer isso, mais mudança positiva, integrativa nós podemos ter. Os melhores resultados são quando trazemos essa atenção integrativa. O que vocês acham? Isso traz novas perguntas, ou questionamentos, ou visões? Comentários? Well, my dear,
we are ending Your time. essentials, did you say? No, we are ending our Carol, eu vou falar em português, Lucas What está was the para message in the chat? Não. Carol, eu tenho faz parte das minhas atividades aqui informar que estamos terminando o nosso encontro. Ah, E para tal, yes. eu quero lhe pedir para fazer uma conclusão, uma consideração geral, assim, terminar como você gostaria de fechar esse nosso encontro. Oh, Oh, well, I'd like to end the encounter by Eu having gostaria de terminar esse encontro tomando um café ou beber com todo mundo individualmente e falar sobre tudo isso. É assim que eu gostaria de terminar. Você pode fazer isso para a gente? Mas eu recomendaria, eu gostaria de terminar. Nós precisamos de uns aos outros. Precisamos de uns aos outros. Às vezes a gente não se tolera, mas nós precisamos de uns aos outros. E precisamos encorajar. E precisamos nos apoiar. E quando você se sentir horrível, vai lá e chega em outra pessoa e fala, eu estou me sentindo mal, frustrado, fraco, até um certo grau que nós podemos conseguir fazer isso. Não sou bom nisso em todo o tempo, mas às vezes nem metade do tempo sou bom em fazer isso. Mas às vezes eu tento me lembrar disso, então vou lembrar a todos nós de nos conectarmos, manter-se conectado, não isolado, estar holisticamente aceitando quem nós somos no momento, porque é só dessa maneira que podemos chegar ao próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Eu agradeço muito, estou muito agradecido, muito, e parabéns pela Semana da Psicologia e dia. Adoraria sentar e conversar com todos vocês. Assim, foi um prazer novamente ouvir você, Carol. Eu sempre fico muito emocionada, porque você é de uma cultura diferente da nossa, e mesmo assim você apontou alguns dilemas, alguns paradoxos que são próprios do nosso tempo. Quer você venha de uma cultura diferente da nossa, com temas Yeah, because semelhantes. there's just humans. We're just humans. Então, esse lado, né, Porque nós somos humanos mesmo. humanidade, é isso que pode nos juntar, né? Isso que pode oferecer alguma Yeah, yes. oportunidade, né? What else? What else? Nothing else. Então, em nome do projeto Conexão Formativa, não sei se o André quer falar, mas eu queria muito agradecer o seu aceito ao nosso convite. Espero que quem esteve aqui até o momento e quem esteve no início também se sinta presenteado com a sua presença. Muito obrigada. Yes, you can contact me. I'm slow, but Podem me contactar. Eu sou um pouco devagar, mas eu vou responder. Vocês podem pegar meu contato. Você está rindo, você sabe que é verdade, né, Márcia? Thank you. Thanks, it's been a privilege. A Flávia até me lembrou que em outubro, para quem gostou de conversar com a Carol, de ver a Carol, a Flávia Gotelipe, de Minas Gerais, ela está organizando, junto com Davi Romero, do NEFE, um congresso Yes. que acho que, Yes, and some themes may be very similar. que os temas são muito... Sim, alguns temas até vão ser parecidos. Confiança na esperança, confiar na esperança, né? E Carol também vai apresentar uma palestra lá no dia 21 de outubro. Não sei se está certo. Dia 21 de outubro. Tem aqui no chat, tem o Instagram da Flávia Gotelipe, onde vocês vão poder ter, certinho, 21 de outubro, ok? Então,
Segunda dose da Carol Walter Gustafson. Thank you. Obrigado. Muito obrigada. Thank you so much. It's really heartening. It gives me hope. Isso me dá esperança, me aquece o coração e me dá esperança de ver vocês. Um livro, Carol, que se chama Hope is an Imperative. Hope is an imperative. Yes. You send the reference? David Orr. David, Orr. I can't see spell the last name. O-R-R. Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto, gente. Vamos tirar. Let's take the photo. Oh, yes, yes. Yes, yes. Eu vou fazer a foto com meu cartazinho de parabéns. Pentei o cabelo, Cláudio. You do a picture. Oh, it's great. I love it. E a taça, e a taça. Congratulations. Parabéns, right? Yes. Parabéns is Beautiful. I'll take a picture too. Yes. Yes. Okay. All right. Yes, beautiful, beautiful people. Bye-bye. Pessoas maravilhosas. Tchau, gente. Cheers. Até mais. Tchau, tchau. Thank you, Carol. You're great. Mwah. Obrigado a Bye, todos, bye. pessoal. Um bom descanso, boas comemorações e que possamos fazer desse nosso ambiente um lugar muito melhor, não só online, mas os locais onde nós estamos em contato. Então, um grande abraço a todos, todas e todos, e que nos vejamos presencialmente, online, aonde for possível, em sonhos, como a nossa palestra de ontem. Grande abraço a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Yes. Valeu. Bye-bye. Thank you. Thank you.